Segunda Reis, capítulo 2. Vamos estar falando sobre Elias, sobre o momento em que Elias foi levado aos céus. Glória a Deus. Aleluia. O pastor está melhorando, continuamos orando pela vida do pastor. Em nome de Jesus, cremos que domingo que vem ele já está aqui conosco assistindo o culto. Amém? Quero mandar um beijo para o meu marido, para o meu amado que está me assistindo, nos assistindo neste momento. Né? Que Deus esteja abençoando a vida dele lá. Amém? Glória a Deus. Diz assim o capítulo 2. O tema diz aqui, Elias é levado ao céu. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram em um encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre tua cabeça? E ele lhe disse, também bem sei, calai-vos. E Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram os dois em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres, que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim te farás, porém se não me vires, não te farás. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também tomou a capa de Elias, que esse deixou cair. Retornou para a margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele havia caído, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e ele passou. Vendo os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro dele e se prostraram em terra. Amém? Vamos orar neste momento. Palavra maravilhosa do nosso Deus para nós nesta noite. Vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor aqui. Vamos dizer ao Senhor, Pai, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo, Pai, nesta noite. Pai querido e eterno, nós estamos diante da tua presença, Senhor, neste momento, ó Pai. E nós oramos, Senhor, por esta palavra, palavra poderosa, palavra viva. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor. Que a tua palavra, ela venha fazer o que lhe apraz nesta noite, Deus, nos nossos corações, Pai, que estamos aqui no templo, no corações daqueles, ó Pai, que estão em suas casas, Senhor, assistindo este momento, assistindo, Senhor, esta pregação. Pai, em nome de Jesus, Pai, ordena a tua palavra, Senhor,
Quebra, Pai, toda barreira. Tira, Pai, toda a dureza do coração. Que toda dureza, que toda incredulidade, Senhor, caia por terra nesta noite. Que o ladrão da palavra caia por terra nesta noite. E que a tua palavra, ela caia em nós como uma semente numa terra boa. E que ela possa produzir em nós aquilo que tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Amados, uma passagem conhecida, talvez você já conheça essa palavra, nós vamos estar meditando nesta palavra agora. Vamos falar um pouco de Elias, vamos falar um pouco de Eliseu. Elias foi um grande profeta, um homem de Deus com feitos maravilhosos, viveu em tempos difíceis, foi muito usado por Deus, foi um profeta assim de milagres, coisas extraordinárias que Deus fazia através do profeta Elias. Mas houve um tempo na vida de Elias que Deus estava o chamando, dizendo que ia tomar para si. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, quando Elias mata os profetas de Baal e ele foge da presença de Jezabel, esposa de Acabe, uma rainha má, um rei mau, e ele foge. Nós conhecemos aquela passagem que Elias deita debaixo do pé de zimbro, o anjo aparece, traz pão, traz água, e Elias come, e Elias faz uma grande caminhada, se esconde dentro de uma caverna ali, com medo, temendo pela sua vida. Então a voz de Deus, ela vai atrás de Elias, e Deus chama Elias para fora, e Deus fala com Elias, fortalece Elias, e Deus diz para Elias: volta, Elias, para Israel, volta, porque eu tenho um trabalho para você, eu tenho algo para a tua vida. E Deus diz para Elias que ele deveria ungir o rei da Síria, que ele deveria ungir uma pessoa para ser rei de Israel, e que ele deveria ungir Eliseu para ser profeta no seu lugar. Então Deus estava dizendo para Elias que os dias dele estavam se acabando, e que Deus ia fazer algo na vida dele extraordinário. Então a palavra diz que Elias já estava sabendo que o seu tempo estava chegando ao fim, que Deus ia o tomar para si. E Deus então faz com que ele volte, ele unge esses reis, e ele chama então Eliseu. Eliseu estava arando, a palavra diz que Eliseu estava arando com uma junta de bois, e ele tinha 12 bois, Ele fala assim: partiu Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, E Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então Eliseu estava no campo, Ninguém ara com bois assim em qualquer lugar. Havia um campo, talvez fosse o seu, talvez fosse do seu pai, e ele estava trabalhando. Vamos colocar ali Eliseu, um lavrador, estava lavrando a terra com aquela junta de bois. Havia 12 bois puxando aquele arado lá para arar a terra. E a palavra diz que Elias então passou por ali. Elias não disse nada para Eliseu. Elias jogou a capa, lançou a capa sobre Eliseu. E Eliseu entendeu que Deus estava o chamando. Diz aqui que então voltou, passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa ir beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois, matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então, naquele dia, Deus estava fazendo ali um chamado para a vida do profeta Eliseu. Ele iria iniciar. Nós entendemos, quando lemos a palavra,
Havia as escolas de profetas, né? Você vê que depois ele encontra, né, em cada lugar que ele vai, os filhos dos profetas. A Bíblia fala dessa escola de profetas. Muitos, né, eles iam lá para ser treinados. Havia muitos profetas. A Bíblia não fala do nome de todos. Havia muitos profetas. Havia uma escola de profetas. Havia uma formação de profetas. Mas nem todos eram profetas específicos, escolhidos por Deus, né? Deus escolheu alguns profetas, o qual nós olhamos para a palavra e vemos assim, quão grandes obras eles fizeram, que ministério maravilhoso que esses profetas tiveram. E Eliseu foi um desses homens que foi chamado e teve então umas experiências extraordinárias. A palavra diz que Eliseu era o que derramava água sobre a mão de Elias. Então, onde Elias estava, Eliseu estava junto. Onde Elias estava, Eliseu estava o servindo, fazendo, né, ali, ajudando. Porque Eliseu entendeu que Deus tinha alguma coisa para a vida dele, né? Quando Elias o chama, quando Elias lança a capa, ele entendeu. E algo interessante que Eliseu fez. A Bíblia fala que Eliseu matou os bois, que ele quebrou as suas, né, carroças, aqueles arados ali, aquela coisa que ele tinha de lavrar a terra, e ele então cozeu aquela carne. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, e ele convocou o povo e deu ao povo de comer. Quer dizer, ele fez uma grande festa. Eliseu estava fazendo o quê? Despedindo da sua velha vida, dizendo assim: a partir de agora, a minha vida será para servir ao Senhor, né? A partir de agora, vou fazer tudo ao Senhor. Ele poderia seguir Elias e dizer: eu vou te seguir, mas eu ainda tenho que trabalhar. Eu posso vir aqui algum dia trabalhar, eu tenho o meu trabalho. Não, quando Elias chama, Eliseu, ele né, mata os bois, ele quebra as carroças, ele quebra aquele instrumento de trabalho, dizendo: a partir de hoje, eu tenho um chamado. Amém? Uma entrega total, né, que ele fez, né, ali ao Senhor. Amados, nós hoje olhamos assim e nós vemos dois grupos de pessoas dentro da igreja, né? Os que deixam tudo para servir e os que vêm servir a Deus e querem tudo, né? São dois grupos de pessoas totalmente diferentes. Nós precisamos entender, queridos, que nós fomos chamados para servir, né? Que nós fomos chamados para fazer entrega ao Senhor. Não estou dizendo que você tem que deixar seu trabalho, que você tem que entregar todas as coisas, mas a finalidade do reino de Deus é essa, que no nosso coração sempre haja uma entrega para o Senhor, amém? Nós não podemos ser aqueles que vêm para a igreja achando que vamos ter benefícios. Eliseu poderia dizer: agora vou servir a Deus, e ao invés de ter uma junta com 12 bois, agora eu quero 24, Deus, né? Infelizmente, tem pessoas que olham para o reino de Deus, olham para as coisas de Deus, como se as coisas de Deus fossem para nos tirar vantagens. Mas o que Deus quer das nossas vidas é entrega, que nós possamos oferecer ao Senhor. A palavra de Deus diz: dai e dar-se-vos-á. Primeiro nós damos, aí o Senhor nos retribui, nos abençoando. A palavra de Deus também diz: melhor é dar do que receber. Nós sempre temos algo na nossa vida que nós podemos oferecer ao Senhor. O nosso tempo, o nosso ministério, o nosso trabalho, nós precisamos oferecer ao Senhor. Nós não podemos ser aqueles que só pensa em vantagem. Eu comecei a servir o Senhor e Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus tem que me dar aquilo outro. Não, querido, Deus tem nos chamado para que nós possamos dar a Ele, amém? Porque o que Ele tinha para nos dar um dia, Ele deu na cruz do Calvário, né? A nossa maior dádiva, o nosso maior presente, tudo que nós necessitávamos, foi dado para nós na cruz do Calvário. Hoje Deus tem nos chamado para uma entrega, assim como a vida de Eliseu, amém? Você está entendendo? Diz um glória a Deus aí, amém? E quando Eliseu começou a seguir, ajudar Elias, então chegou o tempo em que Elias ia ser levado ao céu. Elias não morreu,
duas pessoas encontramos na palavra de Deus, né? Réis mortais como nós, né? Que não morreram. A Bíblia em Gênesis fala de Enoque, um homem que andava com Deus e foi transladado, porque Deus o transladara. Quer dizer, foi arrebatado, né? Enoque nos mesmos dias de Noé. Nós encontramos a vida de Elias, que foi levado aos céus, vivo. A palavra de Deus diz que um redemoinho, né, o levou. E por isso nós cremos no arrebatamento. Quando alguém fala arrebatamento, isso é possível? É possível, porque já tem gente vivinha lá no céu, né? Os mortos estão dormindo, porque os mortos não estão lá andando para lá e para cá. Eles estão dormindo. Os que morrem no Senhor estão dormindo, aguardando o dia do arrebatamento. Mas duas pessoas estão vivas no céu, Enoque e Elias, né? E Moisés, que a Bíblia diz que morreu e o seu corpo desapareceu, que nós não sabemos realmente se morreu ou se fora levado vivo também. A palavra diz que ele morreu e que Deus o escondeu. Por isso, cremos no arrebatamento. Não será um redemoinho que vai nos levar, apenas seremos transladados. Daqui sumiremos e estaremos lá um dia com o Senhor Jesus. Amém? Então, precisamos crer, né, no arrebatamento. Então, Elias, né, foi chegando o seu tempo. Você vê que pelos textos que eu li aqui, Elias sabia que ia ser levado ao céu e as pessoas sabiam que Elias ia ser levado também ao céu. Então, Eliseu estava andando com ele, estava sempre com ele. Então, vamos colocar aqui, queridos, Eliseu era uma pessoa que estava focada, né? Aonde tudo que Elias fazia, quando ele ficou sabendo que Elias ia ser tomado, Eliseu, ele começou a focar, né? Sempre focado, sempre olhando, sempre atento, nunca desapercebido. Então Elias diz um dia para Eliseu, Eliseu, fique aqui que eu vou para Betel. E Eliseu disse assim, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Foi junto, e a Bíblia diz que foram juntos até Betel. Quando chegaram lá, os filhos dos profetas vieram a encontrar-se com eles e falaram para Eliseu, Eliseu, o teu Senhor vai ser tomado por cima da tua cabeça, quer dizer, vai ser levado. E Eliseu disse, eu sei, calai-vos, né? Então, de repente, talvez uma despedida, talvez Elias foi ver lá os seus amigos, os filhos dos profetas, e de repente Elias diz para Eliseu, Eliseu, fica aqui, porque eu vou para Jericó. E Eliseu diz a mesma palavra, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E foram juntos. Quer dizer, Eliseu estava focado, aonde ele for eu vou. Aonde ele for eu vou. Se Deus vai o tomar, Deus tem alguma coisa para a minha vida. Ele estava focado, até que Elias diz novamente, Eliseu, vou ao Jordão, fique aqui. E Eliseu, a mesma palavra, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Foi junto com ele. Amados, nós vemos aqui um homem focado, que não perdia o foco. Deus o chamou, ele se entregou e agora estava focado naquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu pergunto para você nesta noite, você está focado? Ou você tem perdido o foco nesses dias? Como está você nesses dias? Domingo passado nós falamos aqui sobre pôr em ordem a tua casa. O que você fez nesta semana para melhorar a tua vida espiritual, para melhorar a tua casa, para melhorar o teu relacionamento aqui com Deus na igreja? O que você fez? Você está focado ou você continua da mesma maneira? Né? Você é uma pessoa que está focada ou você é uma pessoa que está perdendo o foco? Nesses dias que nós temos vivido, queridos, dias de dificuldade, dias que as notícias não são boas, dias que as coisas elas vão se apertando,
mas dias que nós não podemos olhar nem para a televisão, nem para a internet, nem para as previsões, nem para coisa alguma, a não ser para a palavra de Deus e para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele precisa ser o nosso foco e a palavra precisa ser o nosso foco. Mas será que nós estamos focados ou nós estamos perdendo o foco? Vamos avaliar esta semana. O que você mudou na sua vida? Eu pergunto para você, se você dizer, pastora, eu estou focado, eu estou focada. Eu pergunto para você, cadê você sexta-feira? O banco vazio e você na sua casa. Será que você está focado? Será que você está focado ou você é religioso? As pessoas católicas vão na missa todos os domingos. Porque elas aprenderam desde criança que missa é no domingo. Nós muitas vezes aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas o catolicismo, aquela vida de católico, continua dentro de nós. Nós vamos na igreja no domingo. Por que você não pode vir na sexta? Por que você não pode estar aqui na sexta? O que mudou na tua vida nessa pandemia? O que você orou ao Senhor e disse, Deus, eu quero melhorar, eu quero dar mais. O que você fez? Você está focado ou está perdendo foco? Muitas pessoas estão perdendo foco. Estão perdendo foco. Estão piorando. Ao invés de melhorar, estão piorando. Nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos perder o foco. Queridos, as coisas elas reduziram na nossa vida. Antes nós saímos comer uma pizza, comer um sushi. Antes nós íamos andar no shopping, agora não vamos mais. Nós assistimos televisão, programas de televisão, jornal, futebol. Está assistindo mais, porque a televisão não tem nada mais para nos oferecer, além dessa pandemia que está assolando o mundo. Nós diminuímos tantas coisas. As lives, as conversas no Facebook, já nos enfadaram. Já nos enfadaram. Se você era uma pessoa que gastava um tempo ali olhando a internet, eu tenho certeza que você não olha mais. Mas eu pergunto para você, no que você está focado? Por que você não está aqui? Porque domingo passado, que falamos, conserta a tua casa, conserta a tua vida, não fez um concerto com o Senhor, dizer, Senhor, eu quero gastar os meus dias na tua casa. Eu quero botar a minha vida em ordem. Eu quero botar, Senhor, as coisas que estão fora de lugar em ordem. Onde está você? Assistindo o culto, você que não é do grupo de risco, debaixo do cobertor, no comodismo da sua casa. Será que você está focado? Será que estamos focados? Amados, domingo é o dia do Senhor. Os judeus guardam o sábado. Deus tem estabelecido o sábado. Quando Jesus veio, aboliu o sábado. E nós entendemos que domingo é o dia do Senhor. Nós temos uma consagração por mês. Se nós pegássemos 30 dias e nós somássemos as 20 horas dos 30 dias, 1 hora no mês é nada diante de tantas horas de 30 dias. São 1 hora de intercessão aqui, de consagração, agradecendo, louvando, dizendo, Senhor, hoje é dia de ceia, eu me alegro porque Cristo morreu, porque o Senhor se entregou pela minha vida, agradecendo, agradecendo, agradecendo. 1 hora em um mês, é 1 hora no meio de tantas horas que nós temos um mês. E você não? Você não vem? Os diáconos não vêm? O único diácono que nós tínhamos aqui hoje era o pastor Quintino. Os diáconos não vêm, o músico não vem. Você que é membro da igreja, que professa essa fé, que diz que Jesus Cristo é o teu Senhor, você não vem. Eu estou falando com você, queridos, com a maior dor do meu coração, com a maior tristeza do meu coração, te alertando no que você tem focado. Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós não sabemos quando vai acabar, nós não sabemos até quando vai. Nós tivemos um ciclone, bomba, que nem os meteorologistas nos avisaram que viria.
nós estamos vivendo dias de dificuldades, dias difíceis, nós vamos esperar mais o quê para se consertarmos com Deus? Nós precisamos focar em Deus, focar na sua palavra, focar no seu chamado, gastar os nossos dias na presença do Senhor. Nós estamos focando em coisas erradas, nós estamos focando naquilo, a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e leite? Isso quer dizer para nós, investimos nosso tempo, investimos tudo que nós temos, naquilo que não vai trazer nada de benefício para nossas vidas. Queridos, quero dizer para você, este dia de hoje, na presença do Senhor, ele fica agendado na agenda de Deus, e ele vai permanecer por toda a eternidade, amém? Você vai ser recompensado por Deus, por todas as coisas que você faz na presença do Senhor. Por que tem gastado o teu tempo naquilo que não lhe traz nenhum benefício? No que você tem focado? O que vamos esperar que nos sobrevenha para que possamos nos despertar? O que vamos esperar, queridos? A igreja precisa se despertar. A igreja é a noiva do Cordeiro, uma noiva descabelada, despenteada, descalça, sem maquiagem, totalmente desligada na frente de um sofá, jogada, largada ou na frente de uma penteadeira. A igreja não tomou uma decisão ainda de dizer: eu sou a noiva, o noivo está chegando, está vindo me buscar e eu preciso me posicionar. Não acordamos ainda. Vamos esperar o quê? É tempo de nós focarmos no alvo, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Elias, amados. Nós temos escola bíblica, alimento espiritual. Já conheço a palavra. Você já conhece arroz, você já conhece feijão, você deixa de comer porque você conhece o sabor? Não, comemos todos os dias porque precisamos nos alimentar. A palavra é alimento. Cada vez que você vem no estudo, que você participa de algo, você está se alimentando, Nós temos desprezado a mesa do Senhor. Nós temos desprezado aquilo que Deus tem para nossas vidas, para nos fortalecer, amados, nestes dias que nós estamos vivendo. Eu estava comentando essa semana e eu estava dizendo assim para o meu esposo: estávamos preparados para essa pandemia? Estávamos preparados por esses momentos difíceis que estamos vivendo? E eu estava dizendo para o meu esposo: eu estou preparada para essa pandemia, eu estou preparada para as coisas difíceis que nós estamos vendo, mas eu não estou preparada para esse esfriamento espiritual da igreja. Não estou preparada. Falei para o meu marido hoje, eu não sei se eu vou aguentar esse esfriamento da igreja. E ele falou: nós temos que orar porque nós temos que aguentar. É difícil. O coração parece uma vela quando você acende e ela vai se derretendo. O sentimento é tão triste, amados, porque eu me preocupo com você, me preocupo com a sua casa, me preocupo com a sua vida espiritual, me preocupo muito com você. Eu estava orando estes dias e eu estava falando para Deus da igreja, porque a gente está sempre orando pela igreja e dizendo: Deus, trabalha no coração, aviva os corações, tira, Senhor, essa frieza, tira, Senhor, essa indiferença da igreja. E o Espírito Santo falou no meu coração: ore por você, busque por você. A igreja vai dar conta, cada um vai dar conta de si. Amados, nós nos consumimos se nós nos preocuparmos. Eu gostaria muito que você entendesse que esta palavra é uma palavra de consciência para a tua vida, para os dias que nós estamos vivendo. No que você está focado? Queridos, nós não sabemos, daqui para frente, se vamos conseguir aquela casa que tanto queríamos, se vamos comprar aquele carro que um dia tanto colocamos ali no nosso projeto de oração, que vamos ter tudo aquilo que desejamos. Nós não sabemos, o mundo está indo de uma maneira que nós não sabemos mais o dia de amanhã. Os eventos de novembro estão sendo cancelados, os eventos de dezembro estão sendo cancelados, as cidades que foram abertas já estão sendo fechadas.
nós estamos vivendo num momento de insegurança. Tudo o que nós precisamos nesses dias, amado, é focar no autor da vida. É focar naquele que é tudo para nós. É focar naquele que tem vida para nossas vidas. Amém? Nós precisamos focar, estar focado. E Deus tem coisas para nós. Nós não podemos ficar de braços cruzados. É nesse tempo de dificuldade que Deus vai levantar os filhos para fazer a sua obra. Amém? E nós precisamos estar focados. Se nós ficarmos desapercebidos, não vendo nada. O profeta Eliseu estava focado. Ele disse: Deus vai tomar Elias, eu não vou perder ele de vista. Então Elias disse: eu vou para Betel. Ele disse: eu vou junto. Fica aí. Não, eu vou junto. Eu vou para Jericó. Não, eu vou junto. Eu vou para o Jordão. Eu vou junto. Ele estava focado, ele sabia o que estava por vir e ele queria isso para a vida dele. E quando nós olhamos, amado, Jesus tem nos chamado. Elias dizia para Eliseu: fica. E Elias dizia: não, eu vou. E Jesus tem nos chamado. Jesus tem falado para nós: vinde. Isaías 55 diz assim: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço pão e leite. Quer dizer, venha comprar de mim, venha se alimentar, venha se encher, venha se saciar. E nós temos falado não. Ao contrário de Elias, dizia: fica. Eliseu dizia: eu vou. Nós estamos fazendo ao contrário. Jesus tem falado: venha, e nós temos falado: não, eu não vou. Estamos acomodados. Talvez perdemos o foco. Talvez estejamos nesta noite que precisando arrumar o nosso foco e ver no que nós estamos olhando. Então, amados, Eliseu foi com Elias até o Jordão. O Jordão era um rio, né? E eles iam passar do lado de lá. A palavra diz que os 50 dos filhos dos profetas foram junto com eles caminhando. Quando eles chegaram na margem do rio, Elias pegou a sua capa, bateu na água e a água se abriu. Um milagre ali, algo extraordinário aconteceu ali. E os dois passaram para o outro lado do Jordão. O Jordão se fechou novamente, os 50 profetas ficaram para cá e eles se foram. Então Elias diz para Eliseu assim, pedes-me o que queres que te faça antes que seja tomado. E Eliseu então diz assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito, né? Que haja sobre mim a porção dobrada do teu espírito. E daí nós vemos aqui uma outra coisa que nós precisamos ficar atento. Elias disse para Eliseu: coisa difícil você pediu. Se você me ver ser tomado, você vai receber. Se você não ver, não vai receber. Elias estava dizendo para Eliseu: abre os olhos, fica atento, não perca o foco. E quando eles estavam falando, passou-se uma carruagem de fogo, cavalo de fogo, separou os dois, um para cada lado, e um redemoinho levou Elias para o céu. E Eliseu conseguiu ver. Ele diz, né? Então Eliseu diz essa palavra assim: meu pai, carros e seus cavaleiros de Israel. E ele ficou maravilhado. Não perdeu o foco, não perdeu a visão. A bênção, querido, é para quem não perde a visão. É para quem não perde o foco. É para quem não sai dali, daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nestes dias. Deus está assolando a humanidade? Não. Deus está castigando a humanidade? Não. Deus está fazendo uma grande obra para despertar a sua igreja. Deus está fazendo, queridos. Nós estamos à porta do arrebatamento. Deus está querendo que esta noiva se levante e se prepare para encontrar com o noivo. Nós precisamos, amados, nos despertar. E a palavra diz que caiu a capa de Elias. Elias foi levado, sua capa ficou. Então Eliseu rasgou as suas vestes,
pegou aquela capa, o rasgar as vestes era assim, quando algo, sei lá, assim, uma humilhação, uma coisa extraordinária, algo que estava ali muito forte no seu coração. Então ele rasga as suas vestes e ele pega a capa de Elias e ele vai voltando para casa. Os filhos dos profetas estavam lá do outro lado da margem do rio, todos olhando. Então Eliseu chega, agora ele estava ali, ele tinha que atravessar. As águas do Jordão já estavam correndo novamente. Então ele pega a capa de Elias e ele diz, né, Deus de Elias. Ele fala, ele diz essa palavra aqui, ó. Vamos ler aqui. Ele diz assim, ele fala algo sobre o Deus de Elias. Uma experiência estava começando na sua vida. Ele diz assim, tomou a capa de Elias que caíra e feriu as águas e disse, onde está o Deus de Elias? E quando ele feriu as águas se abriram. E os filhos dos profetas entenderam que o Espírito Santo de Deus agora estava sobre a vida de Eliseu. E ele fez, se você ler a história de Eliseu, as obras de Eliseu, os feitos de Eliseu foram muito grandes, porque aquilo que Elias tinha feito, ele disse, eu quero a porção dobrada sobre a minha vida. E como ele estava atento, como ele estava focado, uma pessoa que lá atrás tinha entregado os seus bois, o seu trabalho, e ele disse, agora daqui para frente eu vou servir ao Senhor. Ele não podia perder o foco, ele estava focado, e a bênção do Senhor veio sobre a vida de Eliseu. O ministério de Eliseu, queridos, foi tão grande, tão grande, tão grande, que quando Eliseu ficou velho e morreu, enterraram Eliseu numa cova, e um dia, passado-se muito tempo, os ossos de Eliseu já estavam secos lá, na guerra, os soldados levando um morto embora para ser enterrado, um amigo de guerra, e quando eles viram os inimigos vindo, eles pegam aquele soldado, aquele homem, e eles jogam ali na cova, naquele buraco onde era a cova, onde haviam enterrado o profeta Eliseu, e aquele morto caiu ali e ressuscitou em cima dos ossos de Eliseu. A unção dobrada da vida de Elias fez com que até os ossos dele fossem cheios do Espírito Santo. Até na sua morte fez milagres. E eu quero falar para você, queridos, não foi só Elias que foi levado um dia para o céu. O livro de Atos, capítulo 1, diz que Jesus um dia estava rodeado e as pessoas estavam focadas, os seus discípulos, os seus seguidores estavam focados nele, olhando, e ele falando com os seus discípulos ali, até que Jesus começa a se levantar do chão. E começa a subir, e eles começam a olhar, e uma nuvem cobre Jesus, e 2 anjos aparecem e dizem, irmãos, o que vocês estão olhando, admirados? Este mesmo Jesus que está sendo levado ao céu, vai voltar para buscar vocês um dia. Oh, aleluia! E sabe, amados, quando Jesus foi, logo em seguida que Jesus volta para o Pai, o Espírito Santo foi derramado naquela festa de Pentecostes. E hoje o Espírito Santo está na minha e na sua vida. Eu e você não pegamos a capa de Elias para ter uma porção dobrada do Espírito Santo que havia na vida de Elias, mas eu e você fomos cheios da presença do Espírito Santo. Porque Deus quer fazer em nós uma grande obra. Porque Deus quer fazer através de nós uma grande obra. Jesus disse, vocês vão fazer aquilo que eu fiz, e obras maiores vocês farão ainda. Nesses dias de dificuldade que temos vivido, Deus vai levantar você que não perder o foco, mas que estiver focado, e Deus vai usar a sua vida para fazer coisas grandes e extraordinárias. Mas nós não podemos perder o foco. Se nós perdermos o foco, nós vamos perecer. Se nós perdermos o foco,
vamos perder o melhor de Deus. Vai haver um momento, talvez, em todas as situações que vamos vivendo daqui para frente. Porque melhorar, voltar ao normal, esqueça. Talvez isso jamais. Talvez os passeios sejam de máscara, sejam de álcool em gel, seja com pessoas reduzidas. Não sei, não sabemos, né, o que vai acontecer. Talvez a nossa vida volte mais ou menos ao normal. Um normal diferente do que éramos acostumados. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus vai levantar o teu povo, né? No fim, né? Ainda no fim, Deus vai levantar o teu povo, mas você precisa estar focado. Muitas pessoas vão estar dizendo, Deus tem feito maravilhas, e talvez você, na onde? Não tenho visto nada. Não perca o foco. Abra os teus olhos, abra o teu coração. Deus não quer religiosos. Quando Jesus veio, morreu na cruz para dizer não à religião. Não à religião. Deus quer pessoas fervorosas. Amém? Pessoas fervorosas. A religião, ela traz assim um ritual. Deus não quer isso para nossas vidas. Deus quer que nós, queridos, crescemos, melhoremos. Amém? Busque ao Senhor. Se envolva mais. Se nós tivermos que viver mais não sei quanto tempo, que sejam os melhores anos das nossas vidas. Que daqui para frente sejam os melhores anos da nossa vida. Anos que nós vamos fazer o que nunca fizemos e vamos experimentar de Deus o que nunca experimentamos. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode se colocar em pé para nós orarmos? De que você não pode perder o foco. De que você não pode, que você precisa estar atento. Aleluia. Glória a Deus. Assim como a capa de Eliseu. A capa que Eliseu toma de Elias. Abre o Rio Jordão. Elias abriu o Rio Jordão. Depois Eliseu abriu o Rio Jordão. O Espírito Santo vai abrir portas para você entrar em casas, para você conhecer pessoas e falar do amor desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus vai envolver a tua vida. Se você não perder o foco, Deus vai fazer coisas tremendas através da tua vida. Fique atento. Fique atento, se envolva. Saia da tua casa, se envolva nas coisas da igreja. Deixa de comodismo, deixa a preguiça de lado. Vamos nos envolver, amados. Vamos nos envolver. O reino de Deus precisa de nós. O reino de Deus, né, é nós que vamos fazer algo, queridos, pelo reino de Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você. Amém? Aleluia. Às vezes nós oramos, amados, pela nossa família, oramos por tantas pessoas, mas nós precisamos estar envolvidos, porque outras pessoas oram por suas famílias e nós podemos ajudá-las. Amém? Enquanto outras vão evangelizar a nossa família, que moram longe de nós, nós vamos evangelizar famílias de pessoas que moram longe de nós e estão orando por elas. Deus vai abrir portas, mas você não pode perder o foco. Aleluia. Deus vai te abençoar para que você possa investir no reino de Deus, para que você possa abrir o teu coração e fazer as coisas pelo reino de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para Eliseu, nunca lhe faltou nada, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor nos dá, o Senhor transborda sobre nossas vidas, para que nós possamos estar envolvidos no reino. Aleluia. Levante as tuas mãos para o alto neste momento. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor agora. Levante as tuas mãos ao Senhor. E ore para o Senhor agora, onde você tem colocado o teu foco. Talvez você possa dizer para Ele: Pai, o Senhor me deu uma semana para botar a minha casa em ordem. Hoje eu ainda descubro que eu estou fora do foco, que eu estou perdendo o meu foco, que eu estou olhando para outras coisas, que eu tenho deixado as prioridades, Senhor. Que eu possa fazer mais. Coloca o teu coração. Nós precisamos, amados, nos consertar diante do Senhor. Pai maravilhoso e eterno.
Pai maravilhoso, o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus, Pai, de cada um de nós. O Senhor é nosso Pai amado. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor corrige os filhos a quem o Senhor ama. Nós estamos sendo corrigidos nesta noite, Pai, porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas. O Senhor quer nos usar, Senhor. Que o nosso coração, ele venha arder, Pai. Que o nosso coração, ele sinta paixão, Pai. Que o nosso coração, ele tenha desejo, Pai, de estar na Tua casa. Que nós possamos ter desejo de orar. Que nós possamos ter desejo de aprender a Tua palavra. Se envolver, Pai, com o Teu reino, com aquilo que o Senhor tem para nós. Que não venhamos perder o foco, Deus, mas que venhamos estar, Senhor, centrados, ó Pai, em nome de Jesus, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai maravilhoso. Santo é o